Bom dia a todos. Vocês me ouvem? Salete, tudo bem? Tudo bem, Dani, som ok. Ok, então vamos lá. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos, professores de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, gestores. Eu agradeço, em primeiro lugar, à professora Carla, dirigente, por confiar no nosso trabalho, no trabalho do núcleo pedagógico e nos dar todo o suporte. Agradeço a Ana Helena, nossa diretora de núcleo, também por nos dar todo o suporte de que a gente precisa, estar sempre do nosso lado, confiando no nosso trabalho, acreditando no nosso trabalho. Agradeço a Salete, a Maísa, que estão aí no suporte, PCNPs que estão no suporte, aí dando suporte para nós nessa TPC no dia de hoje, a todos os meus colegas PCNPs que integram a equipe do núcleo pedagógico, hoje especialmente ao meu colega Alessandro, que compartilhará essa TPC comigo, né? Muito obrigada. À equipe de supervisão, a todos os gestores, todos os PCs, professores de ciências humanas e a equipe do NIT, que nos dá todo o suporte tecnológico. Bom, meu nome é Daniele, eu sou PCNP de Língua Portuguesa, integro a equipe do Núcleo Pedagógico e hoje estou aqui junto com o meu colega Alessandro para conversar com os professores de ciências humanas nessa TPC formativa da Diretoria de Ensino, cujo título é O Caminho Percorrido para o Resgate das Habilidades Essenciais. Então, nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre o caminho a ser percorrido para o resgate das habilidades essenciais. Pode passar, Sá, por favor? Então, os objetivos desse nosso encontro. Revisitar a matriz de habilidades essenciais por componente curricular e o que devemos levar em consideração para contemplarmos estas habilidades. A importância das competências socioemocionais no processo ensino-aprendizagem, principalmente nós vamos focar nessa época, nessa semana de finalização do primeiro bimestre, em que as escolas, equipe gestora, professores estão debruçados sobre o conselho. Pode passar, Sá, por favor. A nossa pauta. Nós vamos fazer um acolhimento, os objetivos que eu já li, a leitura inicial, uma sensibilização. Nós vamos falar rapidamente sobre a educação integral, habilidades essenciais, contexto, a matriz, os materiais, por que focar nestas habilidades, as habilidades contempladas nas avaliações externas, como identificar as habilidades essenciais nos componentes curriculares, a importância das competências socioemocionais, um trabalho intencional dessas competências e o encerramento. Pode passar, Sá, por favor? Então, os nossos combinados, né, que vocês já estão acostumados. Câmeras e microfones desligados, por favor, enquanto tiver a apresentação, para melhorar a nossa transmissão. Utilizar o chat para perguntas e comentários. A reunião está sendo gravada. Aguardar os momentos de interação para pedir a palavra, né? Pede a palavra, aí tem o ícone da mãozinha. E a lista de presença será elaborada através da coleta de participantes durante a TPC, tá? E depois, através do link da avaliação disponibilizada nos últimos slides. Pode passar, Sá, por favor? Então, essa sensibilização, né? Nós sempre começamos a nossa TPC, as nossas formações, com uma leitura, né? Eu acho que tudo, eu como PCNP de língua portuguesa, a gente sempre começa, né, uma TPC, uma formação, uma orientação técnica, através de uma leitura. Tudo parte do texto, como sempre a gente fala. Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho, caminhando.
refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Paulo Freire. Então, fazendo a reflexão a partir desse pensamento do Paulo Freire, a gente se coloca para analisar o quanto a nossa ansiedade, gente, na conclusão daquilo que almejamos, às vezes pode nos afetar negativamente. Quantas vezes nós esquecemos que é preciso aprender a caminhar? A gente às vezes se esquece que a gente precisa aprender a caminhar. A gente faz tudo no automático. Quantas vezes nós não nos frustramos simplesmente porque pegamos o caminho pronto? E às vezes esse caminho não é aquilo que a gente precisa. Toda realização tem o tempo certo para ser edificada, não é? E o que nos cabe é saber direcionar nossos esforços na sua execução. Mas também a gente tem que saber esperar o momento propício para ir adiante. Entretanto, nem sempre os nossos planos se concretizam. Então, é necessária paciência, perspicácia, para quê? Para reformular, retocar o sonho pelo qual a gente se pôs a caminhar. Para não desistir e se perder pelo caminho. Muitas vezes é necessário mudar a rota, adicionar uma curva, ou o que seja. A vida não é estática. O caminho dos nossos sonhos e dos sonhos dos nossos alunos também não. Então, nesse momento, ou melhor, nesse ciclo 2020-2021, período excepcional das nossas vidas, é preciso aprender ou reaprender a caminhar, traçando novas rotas e novos caminhos. Então, é isso que nós, do Núcleo Pedagógico, desejamos nessa formação. Que nós aprendamos a caminhar, né? Reaprendamos a caminhar, traçando novas rotas, refazendo nessas curvas aí que a vida nos propôs, nesse ciclo 2020-2021. Então, que a gente aprenda, né? Sempre é momento para aprender e nunca desistir. Então, agora, pode passar, Sá? Nós iremos começar a nossa OT, né? A nossa formação, a nossa ATPC formativa, e partimos do cerne do currículo, né? De tudo, né? Tudo parte, né? Desse princípio aqui, da educação integral. Tudo que a gente lê, tudo que a gente faz, né, no currículo, parte desse princípio aqui, da educação integral. Então, o que é a educação integral? A educação integral é considerar o desenvolvimento do aluno em todas essas dimensões, né? A Guiomar Namo de Mello, ela costuma falar que a educação integral é cabeça, coração e mão. O cognitivo, a emoção e o saber fazer. Essa educação integral pode passar, Sá, por favor, que favorece o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social e o desenvolvimento emocional. Por meio do quê? Por meio de competências e habilidades. É um currículo focado em competências. E essas competências se desdobram naquele famoso tripé: conhecimentos, habilidades, atitudes, o chá, né? Que propiciam o quê? O protagonismo, a autonomia, o projeto, a construção do projeto de vida, tudo isso desembocando nessa tão almejada educação integral. Que nós, educadores, temos que nos conscientizar que, para que nossos alunos consigam viver nesse mundo tão multifacetado, tão incerto, eles precisam ter essa educação integral. Então, agora, para iniciar realmente esse estudo das habilidades essenciais, eu passo a palavra ao PCNP Alessandro. Lê, você está aí? Pode passar, Sá, por favor?
Bom dia a todos, os professores da sala aqui de Ciências Humanas, aos amigos do PCNQs, a equipe do NIT e a todos que nos ouvem aí pelo YouTube. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom, Dani, a voz aí? Dá Perfeito, Lê. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, nós vamos aqui tratar da questão das habilidades essenciais, né? Do contexto aí dessas habilidades. É preciso que a gente tenha sempre em mente, né, que é um processo de ensino-aprendizagem e que dentro desse processo que a gente chama de ensino-aprendizagem, por várias vezes aí é preciso fazermos retomada, né? Para traçarmos novas rotas, para seguir um percurso, às vezes a gente precisa fazer retomadas. E é exatamente nessa questão das retomadas que nós vamos aqui expor, né, alguns pontos, revisitar alguns pontos, para que a gente possa refletir sobre a nossa prática enquanto um profissional da educação, né? Enquanto um profissional que é professor e que tem uma responsabilidade muito grande sobre cada aluno aí que faz parte do nosso dia a dia. Aí nós temos o contexto das habilidades essenciais, né? Esse contexto, ele é devido à própria suspensão das atividades presenciais. Essas mudam aí o tempo pedagógico, certo? Que é reduzido. E automaticamente, quando a gente faz a análise, a gente percebe as defasagens, né? Um aumento dessas defasagens em termos de aprendizagem, certo? E por isso nós temos aí uma recomendação, uma referência, né? Que são aí as nossas habilidades essenciais, e também, em função dessas habilidades, nós temos que priorizar as aprendizagens aos nossos estudantes. Podemos seguir? Então, o que é a matriz de habilidades essenciais, né? É a priorização do documento curricular da rede. Ela foca habilidades e conhecimentos que são necessários para que os estudantes aprendam e continuem aí a sua trajetória de estudo. Podemos seguir? Então, a matriz de habilidade essencial, ela define os conhecimentos e as habilidades que todos os estudantes devem aprender, né? E, para isso, a gente considera, né, esse momento no qual ele começou em função da pandemia do Covid-19, é um ciclo, né, que se inicia em 2020 e avança para 2021. E aí a gente considera as habilidades essenciais do ano e da série corrente e também dos anos anteriores, né? Sempre a questão dos anos anteriores, a consideração sobre essas habilidades essenciais. Por quê? Porque elas são o pré-requisito aí para que os estudantes possam, né, avançar na sua trajetória. A gente sempre vai bater nessa questão. E eu diria até que, independente do momento,
né? Nós temos que ter aí sempre como referência essa questão. Ao conhecer o nosso estudante, né? O que nós temos que refletir, né? Nessa questão, a trajetória por onde ele passou e o que ele aprendeu dentro dessa trajetória. Nós temos que ter esse olhar para entendermos melhor essa questão dos pré-requisitos, né? Porque é nossa responsabilidade também resgatar essas aprendizagens que ficaram defasadas ao longo do percurso. É sobre isso que nós estamos, né, e vamos falar várias vezes nesse olhar aí de revisitação, de retomada em relação a esse ponto dentro do processo de ensino e aprendizagem. Podemos passar. Então, aqui nós temos o nosso mapa, né? Que ele mostra, resumidamente, ou novamente, essa questão do contexto, né? Para justificar o nosso trabalho com as habilidades essenciais, o contexto da pandemia do Covid-19, né? Nós temos aí, em função, a suspensão das atividades presenciais, e a modificação do tempo pedagógico, né? Faz um favor para mim, põe essa agenda aqui no sol, em algum lugarzinho ali fora. Oi, Sá. Acho que o microfone está aberto, Sá. Tudo bem? Então, a gente verifica, né, dentro desse contexto aí, um olhar focado nos impactos negativos na aprendizagem dos alunos e também, em função disso, a necessidade de garantir o que é essencial para que esse aluno siga, nesse momento, a sua trajetória de estudos aí e tenha êxito, né? Então, nós temos aí, para isso, a Secretaria, ela nos traz a matriz de habilidades essenciais, que é o nosso referencial principal, né? E associado aí a essas matrizes, nós temos a referência de apoio, né? Que é o nosso currículo em ação, no caso do ensino fundamental 1, anos iniciais, ensino fundamental 2. O São Paulo faz escola, né? No caso da segunda e da terceira série do ensino médio. Nós também temos aí os livros didáticos do PNLD e as avaliações de aprendizagem em processo. Então, nós temos esse material que nos apoia para que a gente possa, né, fazer esses planos aí de ação com um olhar nas defasagens dos nossos alunos e considerarmos também a matriz de habilidade essencial nesse momento que nós estamos vivendo, que na realidade, né, como nós vimos, começou em 2020 e adentra 2021. Podemos prosseguir. Então, aqui nós temos um outro quadro, né? Se vocês observam aí esse quadro, nós temos as habilidades cumulativas não aprendidas e os níveis de aprendizagem, certo? E a gente percebe que pequenas defasagens, né, nos níveis aí de conhecimento, elas mascaram um acúmulo de habilidades que não são aprendidas. Se a gente considera o percurso, isso vai se aprofundando. Veja no sexto ano, né? No sexto ano, a gente verifica as habilidades que não são aprendidas da série, né?
abaixo aí do nível de aprendizagem, tá, gente? E as habilidades do 5º ano. Conforme o aluno vai avançando, então acrescenta aí também, no caso ele foi para o 7º do ensino fundamental, acrescenta as habilidades aí não aprendidas da 7ª série, consequentemente do ano anterior, que é o 6º e do 5º. E do 8º ano, nós também vamos perceber aí um aumento considerável e grande, né? Porque acumula todas as habilidades que os nossos alunos não conseguiram aprender ao longo do percurso de estudo. Então, é por isso que nós temos que ter um olhar bastante cuidadoso e um olhar para essa questão de pré-requisito, para essa questão do que falta para esse aluno aprender, né? É nossa responsabilidade implementarmos isso dentro dos nossos planos de aula, para que a gente tenha, assim, possibilidades de desenvolver um trabalho ao máximo, trazendo aí estratégias para que o aluno possa aprender essas habilidades que ficam acumuladas aí nas séries anteriores, né? Veja que na 8ª série esse grande acúmulo, então eu tenho que ter o olhar para as séries anteriores e ainda o olhar para a própria série, para mim poder consolidar de vez, né, a aprendizagem desse aluno, para que ele possa prosseguir. E isso daí interfere também, né, na questão de oferecer possibilidade para que esse aluno ele não seja um aluno que seja conceituado aí com notas vermelhas no final do bimestre, certo? Nós temos que refletir muito nesse ponto. A nossa responsabilidade é muito grande enquanto professor. Eu acho que eu posso me incluir também, né? Por isso que eu falo enquanto professor. Eu sei que é difícil, mas eu procuro adotar essa sistemática aí para os meus alunos. Os meus alunos lá do EJA. Então, eu procuro ter esse olhar para que quando chega o final do bimestre, eu consiga, né, fazer com que a maioria avance aí nos seus estudos, né? Podemos prosseguir. Então, essa imagem, ela representa um iceberg, né? E ela mostra aí, ao longo do percurso, o acúmulo de defasagens que vai ficando ao longo dos estudos, né, dos alunos. A defasagem do 6º, ela não é resolvida direito, por exemplo, né? Apesar que na imagem começa desde lá do 5º ano, não é resolvida direito, então impede os alunos de aprender as habilidades do 7º, e isso vai se ampliando até chegar no 9º ano. E aí a gente se fecha, muitas vezes, naquela discussão. Os nossos alunos não possuem pré-requisitos, né? Mas nós temos que ter um olhar, né, de responsabilidade sobre essa questão, né, dos pré-requisitos. Refletirmos, aliás, sobre o que nós podemos oferecer para minimizar esse problema dentro do processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Podemos prosseguir. Então, né, nós temos
O que significa focar o trabalho pedagógico em habilidades essenciais, né? É esse problema do iceberg. Como que a gente pode colaborar aí para resolver, né? Porque, de certa forma, isso tudo que a gente está, né, os pontos que estão sendo destacados aqui, é uma forma de recuperação que a gente vai promovendo também. E automaticamente contribuindo, né? Enquanto componente professor de determinado componente curricular para sanar as dificuldades aí dos nossos alunos. Então, nós temos que incentivar práticas pedagógicas para que os alunos avancem, né? Nós temos que ter um olhar para a necessidade de aprendizagem de cada um dos nossos alunos. Procurarmos cada vez mais, assim, nos aprimorar nesse olhar, né? Para conhecer as defasagens e desenvolver aí os suportes para a aprendizagem e as estratégias também, que vão considerar essas aprendizagens que não foram aprendidas aí nos anos anteriores, certo? E como referência, como nós já vimos, aí nós temos o material da Secretaria, o currículo e ação, o currículo de São Paulo para as escolas, a gente pode, né, também recorrer às nossas avaliações de aprendizagem do processo, que nós já temos aí, e também os professores de ciências humanas, né, eles têm conhecimento aí de outros materiais ali nesse processo. Podemos continuar, por favor. A opção no focar em sanar todas as aprendizagens dos alunos antes de avançar, certo? Nós temos o exemplo número 2, que é focar apenas na habilidade ano-série, e aí nós temos que refletir, né? Porque a gente transpõe isso para a realidade, é complicado, mas aqui nós temos a orientação do qual é o melhor caminho a se seguir dentro do processo. É essa terceira opção, certo? Que é a mais adequada, que foca na retomada de habilidades essenciais de anos anteriores, porque elas são mais importantes para que o estudante desenvolva as habilidades do ano da série que ele se encontra, certo? E junto com isso, também a gente tem que desenvolver as habilidades do próprio ano série, porque elas são necessárias para que o aluno prossiga aí os seus estudos. Então, nós temos que ter um retrovisor na hora da reflexão, onde a gente olha para trás, onde a gente olha para aquilo que a gente tem que trabalhar e onde a gente também pode projetar um futuro de sucesso para esse aluno, né? Nas habilidades básicas, que ele possa prosseguir e aí na série que ele prossegue, né? O trabalho aí ele já vai estar entendendo melhor, né, do processo
quando é proposto o desenvolvimento de outras habilidades, habilidades essas mais complexas, a esses alunos, ou a esse aluno, né? Podemos prosseguir. Então, esse diferencial de matriz de habilidade essencial, ele é muito importante, porque ele ajuda, né, a gente a tomar decisão do como nós vamos fazer, né, nesse caso, as nossas atividades, os nossos, elas são consequência dos nossos planos aí de aula, dos nossos planos de ensino. Então, essa matriz é um referencial que vai direcionar as ações nossas, enquanto professores, a da própria equipe gestora das escolas, das equipes, né, da diretoria de ensino, em especial, grupo de supervisão, núcleo pedagógico, e aí também envolvendo o dirigente, e da equipe central da própria Secretaria da Educação, né? A gente traz aqui para mostrar, né, traz essa fala para mostrar a importância dessas matrizes de habilidades essenciais, né? Uma referência, assim, super importante quando se fala em processo de ensino-aprendizagem. Podemos seguir. E ela também, pessoal, direciona as aulas do centro de mídias, né? As matrizes de habilidades essenciais, certo? Então, a gente sabe que nós devemos articular as nossas aulas com as aulas que ocorrem no centro de mídias, certo? Tendo esse mesmo olhar, né, de recuperação e aprofundamento sobre o desenvolvimento das habilidades de acordo com a necessidade de cada aluno que a gente tem. Podemos prosseguir. Aqui, mais uma vez, a recomendação dos referenciais principais aqui, né? Para que a gente traga eles, né? E faça aí o nosso trabalho com referência, usando eles, né? Então, o nosso currículo em ação, o São Paulo faz de escola também, o currículo mais antigo, o material. Por quê? Porque esses materiais, eles cobrem a maioria dessas habilidades essenciais que estão postas para que a gente desenvolva, né, dentro dessa lógica do processo de ensino-aprendizagem. E nós também, né, mais uma vez dizendo, temos os livros didáticos, né, como referência, e também outros meios aí que estão de conhecimento de todos vocês, professores, para esse trabalho. Podemos prosseguir. Aqui estão as nossas referências, né? A gente recomenda e traz aqui, destacando aonde nós encontramos essas matrizes, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental, e até quando falo do ensino fundamental, nós também devemos ter um olhar para o ensino fundamental dos anos iniciais, porque muitas vezes o nosso aluno ele chega com defasagens aí dos anos iniciais, certo? Então, a gente tem que ter um conhecimento, né, sobre as matrizes dos anos iniciais. E aí a referência também, no caso, é da matriz completa, né, que integra todos os componentes curriculares aí, ano e série. Podemos prosseguir?
Agora a gente fala um pouco da importância das avaliações, né? Essas avaliações, elas, elas ocorrem de forma interna e de forma externa, né? Ela é um importante, assim, recurso e indicador, né? Que mostra ali aonde é que o aluno precisa aprender, onde é que a gente precisa fazer a retomada dentro do processo, certo? Então, isso se dá através de marcos de desenvolvimento e marcos de aprendizagem de etapa. Podemos prosseguir. Então, aqui é um esquema, resumindo essa fala, né? A avaliação, ela ocorre de forma interna e de forma externa. De forma externa, nós temos aí o CAED, né? O papel do CAED, dentro das avaliações de aprendizagem e sucesso, e a interna, ela é elaborada por todos os nossos professores que compõem aí a área de ciências humanas e sociais aplicadas, e ela se dá de diversas formas. Podemos prosseguir. Aqui um pouquinho, né, do que significa os marcos de desenvolvimento e marcos de aprendizagem da etapa, certo? Os marcos de aprendizagem da etapa são as habilidades que foram consolidadas, né, para que os estudantes eles avancem com sucesso para uma aprendizagem mais complexa. Alessandro? Oi, Dani. Deu uma sumida teu som, mas já voltou. Então eu vou retomar. Agora está tudo bem? Tudo bem. Tá Tudo ouvindo? bem, tudo bem. Então, Tô aqui nós perfeito. temos... Obrigado, viu, Dani? Qualquer coisa, você pode interromper, por favor. Então, aqui nós temos, né, como eu disse, aí, o significado do que é, dos marcos de desenvolvimento e dos marcos aí da aprendizagem, né? Esses marcos de desenvolvimento, eles são da etapa, que são as habilidades que estão consolidadas para que os estudantes, ou seja, os nossos alunos, eles possam avançar com sucesso para aprender, né? Eles estão preparados, aí indica que eles estão preparados para aprender habilidades mais complexas, certo? Podemos prosseguir. E aqui também nós temos os marcos de aprendizagem da etapa, certo? Os marcos de aprendizagem da etapa é o desenvolvimento das habilidades próprias à etapa de escolarização. Ele não tem a necessidade, marcos de aprendizagem da etapa, ele não tem a necessidade de retomada de outras habilidades dos anos séries anteriores. E os marcos de desenvolvimento, ele já tem essa necessidade de retomada, né? Então, a gente tem que resgatar e consolidar as habilidades dos anos séries anteriores para que o aluno possa prosseguir. Os marcos de desenvolvimento. E os marcos de desenvolvimento da etapa, então, os alunos aí, eles não precisam passar por um processo de retomada de habilidades dos anos de séries anteriores. Aí, mais uma vez, é recomendado os materiais, né, que apoiam aí essa ação, certo? Podemos passar.
E agora, a gente traz aqui uma análise, né? Uma análise. Primeiramente, eu vou apresentar aqui a análise de história, para ilustrar mais ainda esse processo de resgate das habilidades, né? Dentro de marcos de desenvolvimento da etapa e marcos da aprendizagem, certo? Então, aí no centro, nós temos uma habilidade do segundo bimestre, né? Que ela é do 9º ano, é a habilidade número 16. Essa habilidade é relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de formação dos direitos fundamentais e defesa da dignidade humana, valorizando as instituições voltadas para a defesa desses direitos e para a identificação dos agentes responsáveis por sua violação. É essa habilidade posta aí, né? É uma habilidade que será trabalhada agora no segundo bimestre. Então, a gente percebe que as possibilidades da gente fazer a retomada, ela está posta, essa habilidade, e relacionada desde lá do ensino fundamental 1. Vocês podem observar, ó, por exemplo, no primeiro ano, no terceiro bimestre, a habilidade lá dos anos iniciais, né, ela tem a relação com essa do nome, né? Porque ali o professor ele vai trabalhar as formas de organização da família, da comunidade, e explicar os papéis de cada indivíduo. Aí lá no segundo ano, por exemplo, no segundo bimestre, o professor ele já também vai trabalhar com o aluno a noção de convivência, né? De comunidade, as interações entre as pessoas. Certo? Então, essa habilidade do segundo ano, quando o aluno inicia lá no percurso dele do ensino fundamental 1, ele já começa, né, a ser orientado, a participar de um processo, né, de aprendizagem voltada para essa questão, né, da habilidade que está posta para o segundo bimestre do 9º ano. E no terceiro ano, ali a gente vai percebendo, né, observando aí, nós temos um trabalho onde o professor faz, destacando aí para os alunos os diferentes grupos sociais que compõem a cidade, certo? Desafios aí sociais, socioculturais e ambientais. E o quinto ano também é trabalhado a questão da cidadania, da diversidade cultural, o respeito, né, para as diferenças sociais. Então, percebam que esses assuntos, né, que são desenvolvidos ao longo da trajetória, ele é para estar assim, quando o aluno ele chega lá no 9º ano, é para estar com tudo isso consolidado. Mas, às vezes, não está, ele não conseguiu aprender. Então, nós precisamos ter um olhar, né, para os anos anteriores, para poder pensar, né, essas habilidades que estão relacionadas àquela que está posta na série, para que haja uma consolidação da aprendizagem e o aluno possa prosseguir com sucesso. Continuando aí no sexto ano, observem, eu vou falando, vocês vão observando aí no terceiro bimestre, trabalha no sexto ano as noções de cidadania, né? Quando a gente fala da Grécia e da Roma, né? Os conflitos aí. No sétimo ano, quando a gente trabalha o renascimento artístico, cultural, a visão, né, de ser humano,
Isso está voltado aí para essa questão dos direitos humanos. E depois nós temos, no 8º ano, a questão da Revolução Francesa, né? Os desdobramentos da questão da Revolução Francesa. A gente pode perceber claramente essa questão, ela está, né? É um dos princípios aí da Declaração dos Direitos do Homem. Quando a gente trabalha a Revolução Francesa, a gente traz essa discussão. E aí nós temos a outra do 8º ano, até chegar no 9º, que é trabalhada do 2º bimestre, né? Ele vai tratar aí da questão da população indígena. Então, veja que na trajetória, até chegar aí na habilidade que está posta, quantas habilidades, né? Ao longo do percurso, considerando, né, os anos iniciais, ensino fundamental 2, até chegar no 9º ano, quantas outras habilidades estão escondidas, né, e relacionadas automaticamente a essa habilidade do 9º ano. Então, é essa percepção que nós temos que ter, né, quando a gente vai propor as nossas atividades frente a um aluno que possui aí a dificuldade, né? Nesse percurso, os alunos, né, nesse percurso, eles identificam, né, essas habilidades proporcionam a eles identificar, reconhecer, eles compreendem, eles comparam, eles associam, eles analisam e eles discutem, né? Então, aí isso vai consolidando a aprendizagem do aluno. Agora nós vamos ver o que o aluno, né, ele precisa, ele parte, como eu disse lá atrás, uma vez que é consolidada a aprendizagem, ele parte para aprender habilidades mais complexas, né? Aí, no caso, ele vai para o ensino médio, certo? Depois que é consolidada essa aprendizagem. E ali são habilidades mais complexas, que vão convidar ele, por exemplo, a analisar, a caracterizar, a compreender, e ele também tem que aí posicionar-se criticamente, né? Veja que são ações mais complexas. Então, o que esse aluno ele se depara também frente a essa habilidade aqui do 9º ano? Nós vimos quais habilidades estão relacionadas anterior ao 9º ano, considerando lá desde os anos iniciais até os anos finais, passando pelo 6º, 7º, né, e 8º, até chegar no 9º. Agora nós vamos ver quais as aprendizagens, né, que esse aluno ele tende a ter quando ele ingressa no ensino médio. Então, vamos lá. Podemos passar. No ensino médio, então, está posta a mesma habilidade, certo? Lembrando que nós temos aí o 1º ano do ensino médio, o nosso currículo paulista, que traz aí o referencial de apoio, né, que é os materiais do currículo em ação. Aqui também essa habilidade que está posta aí no 1º ano, que fala dos processos migratórios, das questões étnicas, da xenofobia e dos conflitos territoriais, ela está ligada a essa habilidade do 9º ano, né? E também ela envolve os outros componentes, nós não podemos esquecer, né? Da filosofia, da sociologia, em torno, aí o trabalho em torno dessa habilidade.
e da geografia. Só que a geografia nós vamos ver mais especificamente também com outro exemplo que a Ana Helena deixou, nós elaboramos e ela deixou para ser destacado, tá bom, gente? E aí, no segundo ano, a gente volta aí para dentro da história, né? Porque o currículo, a gente volta com um olhar, embora interdisciplinar, mas a nossa referência é dentro do componente, né? Porque a gente toma por base o currículo de São Paulo para as escolas. Então, nós vamos estudar, né, uma habilidade que está voltada para essa questão dos direitos humanos, quando nós tratamos do iluminismo e da independência dos Estados Unidos da América, né? Quando nós abrimos essa discussão em sala de aula. Então, a gente percebe que essa habilidade está automaticamente ligada a essa do nono ano, certo? E lá no terceiro ano, quando a gente trata aí da questão da tortura dos direitos humanos e do golpe militar no Brasil e da América, né? Essa habilidade, ela está relacionada aí com a habilidade do nono ano. Então, quando o aluno ele passa para o ensino fundamental, essa habilidade que foi posta lá no nono ano do segundo trimestre, ela continua tendo referência com outras habilidades do ensino médio, para vocês perceberem, né? Quando a gente pega a matriz das habilidades essenciais. Então, nós temos que ter esse olhar para procurarmos aí consolidar cada vez mais a aprendizagem do nosso aluno para que ele apresente, né, no final aí dos estudos, minimamente defasagem. Podemos prosseguir agora com um exemplo de geografia. Podemos passar. Então, geografia, olha como que ficou bem estruturadinho, porque já está destacado os verbos, né? Aí a gente tem a questão também da geografia no nono ano, né? A habilidade 14, e ela destacando, né? Selecionar, elaborar e interpretar dados e informações sobre diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais. Então, na geografia do nono ano, nós temos... Tem algum slide anterior ou só esse, Salete? Certo. Então, aqui, gente, essa é a mesma habilidade, né? Essa habilidade, nós vamos primeiro ter que olhar nas séries anteriores, né? O que o aluno, caso ele apresente, ou o coletivo de alunos apresente defasagens, para onde que nós temos que olhar, né? O que tem que aprender, né? Então, aqui, a gente percebe. Vamos começar lá pelo primeiro ano, né? No primeiro ano, então, essa habilidade, ela vai estar relacionado quando o professor ele ensina os pontos de referência aos alunos, certo? Depois aqui, por exemplo, no terceiro ano, quando o professor ele vai ensinar as representações cartográficas, né? Pode ver aí em destaque a ação desenvolver a interpretação nos alunos, certo? No oitavo ano, quando trabalha mapas e imagens de satélites, né? Trabalha bastante dentro desse assunto. Os alunos eles vão aprender a diferenciar, né? E aí você tem também mais uma habilidade do oitavo ano,
aliás, mais uma não. A habilidade aí do oitavo, ela trabalha a cartografia, certo? Vai trabalhar a questão dos croquis, dos mapas temáticos da América e da África. É no oitavo que o aluno, então, ele aprende a diferenciar, né? E eu acho que eu pulei aqui a do quinto ano, mas vamos voltar lá, né? A do quinto ano, que é estabelecer conexões e hierarquias entre as diferentes cidades, utilizando os mapas temáticos e as representações gráficas. E o professor vai trabalhar aquela questão de mapas e satélites com os alunos, né? O foco aqui que está grifado são as desigualdades. Aí o assunto são essas questões aí dos mapas, as imagens e os satélites. Depois, então aqui nós tivemos o olhar para o percurso antes do nono ano, né? O que o aluno tem que aprender em torno dessa habilidade? Caso ele apresente defasagem na hora que o professor, através da situação de aprendizagem, foi desenvolver aí essa habilidade. Qual é o olhar que nós temos que ter, né? Para perceber o que ele deveria ter aprendido, né? Então, aqui está o exemplo. Agora, vamos ver depois, que agora é o ensino médio, né? Considerando a mesma habilidade, aí, só que dentro daquilo que ele vai aprender, né? Então, a gente pressupõe que o aluno, quando ele tem quando é consolidado, né, a aprendizagem dele lá no nono ano, o que ele vai aprender aqui no ensino médio, né? Então, aí também nós trazemos novamente a habilidade do primeiro ano, aliás, perdão, a habilidade do nono ano, né, que foi destacada no segundo semestre ali do nono ano, e ela faz relação aí com essa habilidade do primeiro ano. Essa habilidade do primeiro ano, ela é do segundo bimestre, viu? Quando vai se trabalhar aí o patrimônio natural, a conservação, a questão do papel do turismo sustentável. Aqui, mais uma vez, falando, é o nosso currículo paulista, é um currículo que ele integra melhor os outros componentes curriculares, né? Aí vai poder se apropriar a história, a geografia, a filosofia, a sociologia, e também essa habilidade aí que se relaciona com a habilidade do nono ano, ela é dada, nós não podemos esquecer, ao longo do percurso, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. E dando continuidade aqui, voltando para o currículo paulista, o currículo São Paulo para a escola, no segundo ano, dentro, com um olhar assim interdisciplinar, mas dentro do currículo aí de geografia, a gente vai olhar para essa habilidade onde o professor ele trabalha os domínios morfológicos e acho que também a bacias hidrográficas, quando o professor faz essa abordagem. E essa habilidade aí do segundo, ela está ligada a essa do nono. O terceiro ano, como vocês podem ver, é destacado duas habilidades, né? Essa habilidade aqui do lado esquerdo, do terceiro ano, ela vai falar, identificar e descrever os principais elementos que configuram o conceito de ordem mundial, considerando questões geopolíticas, econômicas e culturais, né? Então, essa habilidade acho que vai falar de conflitos, né, da questão norte,
Sul aí. E aqui a outra habilidade, ela vai falar dos fluxos materiais, certo? E imateriais. Então, é dessa forma, né, que nós relacionamos aí, e nós damos o tratamento para a questão das matrizes essenciais, né, que está posta aqui nesse momento de pandemia, como eu disse, que começou lá em 2020, adentra aí 2021, e eu volto a falar, é muito importante que tenhamos sempre em mente o olhar de retomada, né? E como vamos retomar quando a gente considera um plano de aula, né? Como vamos retomar considerando o conhecimento sobre a necessidade daquilo que os nossos alunos precisam, né? Quanto mais possibilidades pudermos oferecer a esse aluno, traduzindo em atividades para que ele possa prosseguir os seus estudos sem defasagem, é melhor. E é dessa forma que nós vamos contribuindo também com a recuperação, né? Que é muito bem desenvolvida lá pelos componentes de português e matemática, né? E as escolas desenvolvem e nós também desenvolvemos aí dessa forma. Eu agradeço a todos pela escuta atenta sobre esse assunto. Desejo um bom dia a todos vocês. E agora eu gostaria de chamar a Dani, ela vai retornar para prosseguir aí o nosso estudo com a educação socioemocional. Dani, eu passo a palavra para você. Muito obrigado, viu? Oi, Lê, obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada, Alessandro, pela parceria aí na TPC. Então, dando sequência, tá tudo bem com o meu som, Lê? Tá me ouvindo, Alessandro? Certinho, Dani. Tá, muito obrigada. Tá ótimo. Tá, muito obrigada. Obrigada. Então, nós vamos conversar um pouquinho, professores, sobre a educação socioemocional. É um assunto que nós já conversamos, mas se faz necessário, principalmente nesse momento de encerramento do primeiro bimestre. As competências socioemocionais estão aí, atreladas ao currículo, articuladas às competências gerais da BNCC e às competências de cada área ou de cada componente curricular. Então, é importante. Então, nós já conversamos sobre isso várias vezes. É um assunto que nós já conversamos, não é uma repetição do mesmo assunto, e sim um outro foco, um outro olhar, agora focando no conselho do primeiro bimestre, tá? Mesmo porque não existe assunto que seja repetitivo. O assunto sempre lhe se faz necessário haver uma retomada de assuntos. Primeiramente, porque a educação ela se faz de forma espiral, então é um ir e vir, né? E, em segundo lugar, porque nós temos sempre professores que estão começando. Então, é necessário que a gente retome, né? Assim como a gente retoma as habilidades em sala de aula, é necessário que alguns assuntos a gente faça essa retomada, né? Para os professores que estão chegando agora e para aprofundar para aqueles que já ouviram, né? Então, vamos lá. Pode passar, Sá, por favor. Então, a importância das competências socioemocionais no preparo dos estudantes para viver nesse século XXI. Como eu falei lá atrás, né? Puxando o gancho lá de trás, esse aluno que a gente prioriza na educação integral, esse aluno que a gente está preparando para lidar com esse mundo incerto, com esse mundo multifacetado, cheio de desafios do século XXI, é necessário que, além do cognitivo, nós foquemos nessas habilidades que os alunos
tenham socioemocionais que preparem esses alunos para tomar decisões, para lidar com frustrações, para trabalhar em equipe, para resolver problemas, para lidar com as emoções. Então, essa educação socioemocional, ela se faz necessária. Como agora articulá-las, né? Isso que é o mais importante, é o mais complicado, é o mais complexo. Eu tenho que articular essas competências socioemocionais às sequências didáticas. Então, articular a competência socioemocional ao cognitivo. Pode passar, Sá, por favor? Então, ela já faz parte da BNCC, junto com as 10 competências gerais, visando esse desenvolvimento integral. Então, ela está lá, ela está na base, ela está no currículo. Então, ela já está enraizada, as competências socioemocionais. Elas não são mais um diferencial de uma rede ou de outra, de um sistema ou de outro, de uma escola ou de outra, de um professor ou de outro. Agora, ela faz parte da nossa base, ela faz parte do nosso currículo. Pode passar, Sá, por favor? Essa educação socioemocional que ela mistura, né? Ela mistura todos os conhecimentos: cognitivo, emocional, social e ético, visando esse desenvolvimento integral. Pode passar, Sá? Então, esses 4 pilares, né, que essa educação socioemocional, ela tem que estar ligada ao cognitivo, né? Eu não vou deixar de lado o cognitivo. Eu preciso contemplar as habilidades do currículo, aquelas habilidades do cognitivo, do conhecimento. Lembra lá que eu falei, né, o desenvolvimento integral, né, a Guiomar Namo de Mello, é cabeça, coração e mão. Então, eu tenho que ligar tudo. Então, eu tenho que estabelecer um vínculo do cognitivo, do emocional. O aluno tem que, além dele ter conhecimento, não adianta nada ele ter o conhecimento, mas ele não saber lidar com emoções, com o ganhar e o perder, o erro, desenvolver uma autoconfiança, né? Estabelecer aí um vínculo afetivo com as pessoas que integram uma equipe de trabalho, por exemplo. Saber o que é cooperação, o engajamento, a responsabilidade, a pontualidade. Então, tudo isso. Por que nesse momento é tão importante essas competências? Exercitar o social, aprender a cooperar, colaborar, lidar com regras. Né? Então, olha só, quantas facetas dessas competências socioemocionais? Resolver conflitos, lidar com problemas, a ética, respeitar, tolerar, conviver com o outro. Olha quanta coisa importante que eu posso ensinar para o meu aluno na leitura de um texto que eu faça. Então, eu preciso, não mais agora estabelecer as competências socioemocionais como uma coisa estanque. Hoje eu vou dar uma aula sobre competência socioemocional. Não! É eu enxergar a competência socioemocional dentro daquela situação didática, dentro daquela situação de aprendizagem, dentro daquela atividade, dentro daquele texto, dentro daquela prova. Eu preciso enxergar as competências socioemocionais. Pode passar, Sá, por favor? Então, aí tem o slide que a gente já conhece, que é do Instituto Ayrton Senna, as 5 macrocompetências: autogestão, o engajamento com os outros, a amabilidade, a resiliência e a abertura ao novo, que se desdobram nas 17 competências, né? Então, cada uma, lógico, com suas especificidades, adequadas à idade, algumas mais, em alguns anos sérios, outras menos, com focos, né, de aprofundamento maior. Eu vou aplicar uma competência socioemocional no 6º ano e cobrar aquela competência socioemocional no 6º ano de uma maneira diferente com que eu aplico aquela mesma competência socioemocional no 3º ano, na 3ª série do ensino médio, né? Com focos diferentes, mas eu preciso. Então, eu aplico o respeito, ensino o respeito numa situação de aprendizagem e cobro o respeito lá no 6º ano e também cobro na 3ª série do ensino médio.
Tolerância ao estresse, tolerância à frustração, todas, né? Todas as competências. Umas mais, outras menos, de acordo com o ano série e a idade do meu aluno. Pode passar, Sá, por favor? Então, essas competências socioemocionais, elas são trabalhadas com essa sigla, né? A SEDUC colocou essa sigla, que é uma estratégia, é uma sequência de estratégias para o planejamento das atividades, para o planejamento da articulação das competências socioemocionais. E essa sigla gerou um nome, né? SAFE, que é a aplicação sequencial, ativa, focada e explícita das competências socioemocionais. Por quê? Porque é um trabalho intencional. Eu vou fazer intencionalmente. Eu não vou mais fazer esporadicamente, quando der, quando puder. Não. As competências socioemocionais, nós já temos materiais na SEDUC de articulação, né, com o currículo, e é um trabalho intencional. E principalmente agora, por que nós estamos falando hoje, nessa TPC formativa? Porque nós estamos, nessa semana, encerrando o primeiro bimestre. E no conselho, essas competências socioemocionais, elas precisam estar garantidas, elas precisam ser valorizadas e elas precisam que o professor leve em consideração juntamente com as competências cognitivas. É muito importante isso, que o professor se debruce para aquele aluno em cima, né, daquela sala e veja quais competências socioemocionais que eu garanti nessa sala durante o primeiro bimestre. Nessa atividade, nessa prova, nessa sequência, quais competências socioemocionais que eu posso garantir? Pode passar, Sá, por favor? Então, esse trabalho intencional, pode completar o slide, Sá, porque é uma... Isso. Não, pode voltar. Isso. Perfeito. Sequencial por quê? Porque é através das situações de aprendizagem que eu trabalho intencionalmente, não é esporadicamente. A competência socioemocional eu tenho que ver num processo. Por isso que nós estamos falando agora no final do primeiro bimestre. Não adianta eu avaliar uma competência socioemocional por conta de uma aula. Não. Naquela aula, o meu aluno poderia estar com algum problema, não entregou a atividade por conta de algum problema. Eu preciso ter uma sequência de atividades para que eu possa aplicar aquela competência socioemocional. Eu tenho que ver o processo, a sequência de atividades realizadas pelo aluno, para daí eu ter o desenvolvimento intencional realmente daquela competência. Só que isso eu tenho que ter combinado com o aluno, né? Vamos lá, próxima. Ativo. Joia, Sá. Ativo, porque é através das metodologias ativas que eu vou exercitar o desenvolvimento das competências socioemocionais. Não é mais aquela aula somente tradicional. Na aplicação das metodologias ativas que eu vou conhecer meu aluno, né? Numa aula invertida, no uso da tecnologia, eu preciso colocar meu aluno também como centro da minha aula e não mais somente como espectador. Aí eu colocando o aluno como ator e protagonista da aula, da atividade, da sequência, e eu consigo enxergar as competências socioemocionais. Se ele ficar sentadinho lá na cadeirinha dele, simplesmente como espectador, sem desenvolver essas competências, sem meios e sem espaço para desenvolver essa competência, eu não vou conseguir avaliar essas competências no meu aluno. Pode passar, Sá? Focado. Pode passar? Até completar o slide, por favor. Isso.
Focado porque eu tenho que focar em uma ou duas competências socioemocionais. Eu não vou focar nas 17 numa situação de aprendizagem. Senão eu vou me perder. Então eu tenho que focar. Eu tenho que ter em mente qual competência ou quais competências, uma, duas, no máximo 3, que eu vou priorizar nessa situação de aprendizagem, né, nesse momento de aprendizagem que eu estou, nesse percurso de aprendizagem que eu estou com o meu aluno. Não adianta eu querer, de repente, enxergar no meu aluno, na situação que eu estou de aprendizagem, 17, 10 competências. Não, eu preciso ter um trabalho focado. Pode passar, Sá? E explícita. O último item é explícito. Pode passar, Sá? Isso, pode completar isso, joia. Explícito por quê? Porque é uma coisa que eu falei lá no outro slide, né? É um combinado com o aluno. Eu, professor, preciso combinar com o meu aluno aquilo que eu vou avaliar. Então, na situação de aprendizagem, eu vou valorizar a pontualidade, a responsabilidade, o engajamento. Isso vai ter, eu vou valorizar nessa situação. Na outra situação, eu vou valorizar o trabalho em equipe, a cooperação, a tolerância à frustração, de repente, num trabalho em grupo. Então, eu tenho que estar combinado com o meu aluno. Essa valorização das competências socioemocionais, a garantia das competências socioemocionais deve ser muito explícita. O aluno tem que saber, porque aí ele sabendo, ele aprende. E aí ele percebe que isso aí é uma coisa intencional. É um trabalho intencional. Pode passar, Sá? Então, no final, eu me pergunto, né? Realmente, essa articulação das competências socioemocionais foi sequencial, ativa, focada e explícita? Principalmente agora, gente, eu exercitei essa estratégia da SAFE, das competências socioemocionais, no conselho. Eu exercitei, por isso que nós quisemos trazer agora para vocês isso, para lembrá-los dessa articulação. Nós sabemos que nós já falamos, vocês falam, o PCA, o PCG, o PC fala na escola sobre as competências. Mas nesse momento tão importante, que é a finalização do primeiro bimestre, vamos articular, vamos fazer de tudo para articular as competências socioemocionais no cognitivo. Vamos articular com o cognitivo, pensando que nós estamos numa pandemia, né? Voltando para um ensino híbrido agora, mas que a maior parte do primeiro bimestre aconteceu de forma remota. Então, vamos aplicar essas competências socioemocionais nesse ensino remoto, em como nós trabalhamos com o nosso aluno, o que nós valorizamos nessa atividade, não só o cognitivo. Nesse contexto remoto, híbrido, é muito importante nós sobrepormos o qualitativo sobre o quantitativo. Não é que eu não vá dar nota, não é que eu não vou valorizar a nota, mas o qualitativo, o processo. Às vezes, nesse processo, eu consigo enxergar pontos favoráveis ao aprendizado, que não é só o quantitativo. Então, levar em consideração o engajamento, responsabilidade, tolerância, trabalho em equipe, empatia. Isso é muito importante, tá? Por isso que nós quisemos falar sobre isso hoje. Pode passar, Sá? Então, aí ficam as nossas referências bibliográficas, né? Vai esse material para a escola, para estudo, para quem quiser aprofundar o estudo. Pode passar, Sá, por favor. A nossa avaliação é muito importante, gente, que vocês pontuem para nós, para que a gente possa direcionar as nossas próximas ATPCs, né? Lembrando sempre, né? Eu gosto de falar isso, porque não às vezes alguns assuntos, né? Não são repetitivos, né? São necessários por conta de professores que estão chegando novos agora e por conta do momento. Nós precisamos lembrar algumas coisas, alguns pontos e aprofundar. Pode passar, Sá? Então, essa avaliação é muito importante e rápida. Eu encerro, né? Antes de encerrar, eu agradeço imensamente a
a colaboração de vocês em nos escutar, em participar dessa TPC. Agradeço aos professores hoje de Ciências Humanas, agradeço aos gestores que estão na sala, PCs, agradeço muito a Salete e a Maísa que deram esse suporte tecnológico. A Ana Helena não está conosco hoje porque ela está numa outra reunião muito importante, então ela não está conosco presencialmente, virtualmente hoje, por conta dessa outra reunião que ela está participando. Eu agradeço a todos os PCNPs, hoje especialmente ao Alessandro, meu parceiro de ATPC, e nós nos colocamos sempre à disposição de vocês. Então, eu encerro com esta frase do Aristóteles: educar a mente sem educar o coração não é educação. Então, a educação hoje vai além do cognitivo, é essa mensagem que nós queremos deixar para vocês. Temos que ensinar ao aluno que o exercício da empatia, do respeito, da organização, do foco, da tolerância ao estresse, da frustração, do engajamento, da cooperação, são ferramentas importantes e necessárias para lidar com os desafios impostos nesse século, que vão muito além tão somente do cognitivo. Nós precisamos não só passar isso aos alunos, mas incorporar para a nossa prática de vida. Não adianta só o conhecimento. Nós precisamos também exercitar essas competências socioemocionais para que a gente consiga viver e conviver melhor. Então, gente, eu deixo um beijo para vocês, o carinho do núcleo pedagógico, o reconhecimento do núcleo pedagógico, e nós nos colocamos à disposição de vocês sempre, tá? Muito obrigado. Alessandro, você quer se despedir? Quero dizer mais uma vez bom dia a todos e agradecer a todos por mais essa orientação técnica. Boa semana, viu, pessoal? Um beijo a todos, fiquem com Deus, gente.